Seja todo bem-vindo, aqui é o professor Osvaldo. Vamos trabalhar hoje a nossa terceira semana, né? Sobre empreendedorismo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a característica do empreendedor, né? Essa característica desse empreendedor, as habilidades dele, os mitos sobre o empreendedorismo, né? Que tem muitos mitos sobre o empreendedorismo, liderança, né? A liderança, será que esse empreendedor é um líder nato? Será que ele sabe lidar com pessoas? Qualidades e habilidades desse empreendedor. Trabalho em equipe, né? Esse trabalho em equipe. E a motivação. Será que ele é motivado? Dentro das principais habilidades que esse empreendedor tem, entre essas características, a gente vê que ele tem que buscar oportunidade e ter iniciativa. É uma das características desse empreendedor. Ser persistente, assumir riscos calculados, né? Lembra que eu falei para vocês? Antes de investir no negócio, é interessante você fazer o quê? Pesquisa de mercado. Essa pesquisa de mercado, quem que a gente tem que analisar? Consumidor, fornecedor e mercado, né? Para a gente analisar quem são eles. Né? A gente vai estudar, por exemplo, o cliente, o fornecedor e esse próprio mercado. A exigência e qualidade, o comprometimento desse empresário, né? Como que é esse comprometimento? E dentro dessas características, a gente vê a necessidade e a realização. A gente tem a disposição para assumir risco e também a autoconfiança. Então, quando a gente fala de necessidade de assumir risco, então quando você fala de necessidade de assumir risco, esse empreendedor ele tem que saber conhecer um pouco sobre esse mercado, para ele poder tomar decisão. Toda decisão tem uma consequência. Então é interessante você analisar toda decisão antes de tomar ela. Como eu falei para vocês, toda decisão ela tem que ser o quê? Analisada. Nunca devo tomar uma decisão por impulso, por emoção. Então ela tem que ser analisada previamente para que não venha ter prejuízo ou até mesmo uma decisão que possa prejudicar a empresa. Dentro dessas habilidades do empreendedor, a gente tem algumas habilidades, por exemplo, habilidades técnicas que estão relacionadas à organização, treinamento, know-how desse indivíduo, né? Será que ele tem conhecimento nessa área? E também a gente tem as habilidades administrativas, né? Será que essa pessoa ela consegue administrar bem essa empresa? Será que ela é só mais uma pessoa que trabalha na parte operacional e na parte administrativa não sabe lidar? Então ela vai ter um custo para contratar uma pessoa para lidar com essa parte de gestão para ela, né? Quando a empresa ainda é pequena, talvez esse empreendedor consiga manter a administração. Quando começa a crescer a empresa, ele não consegue, muitas vezes, administrar. Uma vez porque pode ser que muitos desses empreendedores tenham baixa escolaridade, né? E que isso dificulta muito nessa tomada de decisão. Outra questão importante diz respeito às habilidades pessoais, tanto o controle interno, disciplina, o risco, a capacidade de inovar, a persistência, liderança, visionário. Será que esse empreendedor, ele é um empreendedor, ele é um líder? Ele consegue motivar os seus colaboradores? Ele consegue atrair a atenção desses colaboradores? Ou seja, ele consegue, dentro da organização dele, ele consegue influenciar a sua equipe para produzir mais, para vender mais, né? Hoje em dia a gente vê que um dos grandes problemas hoje dentro das empresas é o problema de relacionamento, problemas interpessoais, conflitos. Então, como que a gente lida com isso? Será que esse empresário tem capacidade de tomar essa decisão nesse segmento? Outra questão que a gente vê muito é que fala um pouco sobre os mitos, né? Muitas pessoas falam que o empreendedor já nasce empreendedor, né? A pessoa que a gente fala que é empreendedor, elas conseguem ver o quê? Ela consegue ver uma forma diferente, pessoal. Por exemplo, tem pessoas que conseguem observar mais do que as outras. Igual eu falei para vocês, ver em volta de vocês, sempre há necessidade, sempre alguém está precisando de alguma coisa. Então, se a gente conseguir ver em volta da gente, começar a analisar, olhar um pouquinho com mais carinho, a gente vai ver que a gente consegue também identificar essa oportunidade. Outra questão é o seguinte, muitas vezes você não é empreendedor porque você não tem dinheiro para investir. Talvez você tenha uma ideia, né? Porque qual que é a questão do empreendedor? É você
além de você assumir risco, correr risco, é você pegar uma determinada área, investir ali e ter retorno em cima, né? Então, ou seja, pegar o seu dinheiro e multiplicar ele. Então, para isso, a gente tem que conhecer esse mercado, a gente tem que ter uma visão sobre esse mercado. Outra questão qualquer um pode começar um negócio, qualquer pessoa pode montar um negócio, né? Desde que tenha conhecimento sobre esse mercado. O dinheiro é um fator importante para montar um negócio? Não. Já foi, hoje não. Hoje, se eu tenho uma ideia, eu tenho o quê? Eu tenho anjos investidores. Hoje eu tenho muitos empresários no Brasil que compram a minha ideia. Essa startup da vida aí. Muitas pessoas estão comprando, investindo em startup. A pessoa teve uma ideia, o empresário foi lá e comprou a ideia. Hoje esses megas empresários do Brasil aí vivem investindo em empresas de algumas pessoas. O empreendedor não tem dinheiro para investir, ele vai lá, compra a ideia e acaba sendo sócio. E ele ganha dinheiro na sociedade, né? Ele expande esse negócio e consegue ganhar dinheiro. Vai lá, investe, sei lá, R$1 milhão num aplicativo, e esse aplicativo fatura bilhões. Olha quanto que ele não ganhou, 50% dele. Entendeu? Então é isso. Hoje o dinheiro não é mais uma peça fundamental. Desde que você tenha uma ideia inovadora, né? O empreendedor não tem chefe, né? Ele é o próprio chefe, né? Igual a gente fala, que eu falei para vocês, os pais da gente falavam, vou trabalhar por conta. Trabalhar por conta é ser empreendedor, né? Então ele é o próprio patrão dele, né? Bom, esse empreendedorismo ele deve ser jovens, cheio de energia? Não, não precisa ser jovem. O jovem é interessante, né? O jovem ele tem mais disponibilidade, tem mais força, né? Mas não impede que outras pessoas com uma idade um pouquinho mais avançada possam ser empreendedor. Tem espaço para todo mundo, né? Não tem esse preconceito. A questão da liderança. Esse empreendedor, ele inspira liderança, ele consegue a realização do seu próprio negócio, as habilidades, ele consegue influenciar pessoas, ele consegue entusiasmar as pessoas a produzir, atingir o objetivo da empresa. Toda empresa tem um objetivo. Se você perguntar para mim qual que é o objetivo das empresas, ganhar dinheiro, produzir, satisfazer a necessidade das pessoas, né? Então, muitas empresas, quando a gente vai, por exemplo, nas empresas, a gente tem o quê? Missão, visão e valores. Qual que é a missão da empresa? Qual que é a visão dela? Qual é os valores dela? Então, cada empresa, ela busca, além do retorno, ela busca algum objetivo, né? Ela tem algum objetivo. Então, dentro desses líderes, segundo Xavier, a gente tem o autocrático, o democrático e o liberal, né? Esse autocrático, ele apenas é o líder que fixa as diretrizes no grupo, né? Ele é um líder que determina as providências e as técnicas de execução das tarefas. O democrático, ele já é o que? As diretrizes são debatidas pelo grupo, né? Estimulando, assistido pelo líder, ou seja, ele tem a participação de outras pessoas, ou seja, o grupo decide qual a melhor alternativa. Porque se ele decide a melhor alternativa, todo mundo fala a mesma língua, o resultado acontece, o objetivo da empresa é atingido, né? Então, o democrático, o próprio grupo embolsa as providências e as tarefas para atingir o alvo solicitado pelo gestor. Já o liberal, a liberdade é completa com as decisões do grupos ou individuais, com a participação mínima do líder. O líder joga o problema e os profissionais, tanto o pessoal do grupo ou individual, tenta resolver e atingir o objetivo da empresa. Então, dentro dessas habilidades, qualidades e habilidades, a gente vai ver que a gente tem o quê? Dentro das competências básicas da liderança, a gente tem a integridade, visão,
as estratégias que são adotadas, comunicação. A comunicação é muito importante dentro da empresa. O relacionamento. Lembra que eu falei para vocês dos problemas interpessoais, problemas de conflitos, né? Será que a gente consegue trabalhar com várias pessoas? A gente consegue lidar com várias culturas, vários jeitos diferentes? Então, a gente hoje, como a gente trabalha em equipe, a gente tem que saber lidar com tudo isso. Esse trabalho em equipe, qual que é o objetivo dele? Fala todo mundo falar a mesma língua? Todo mundo tá determinado a resolver o problema e alcançar o objetivo da empresa? Esse planejamento, ele é de curto, médio e longo prazo. Esse planejamento está sendo executado, está sendo viável, está sendo para esse momento está sendo correto, porque planejamento ele pode estar furado, ele pode em algum momento não dar certo. Então eu preciso de fazer um novo planejamento. E os desafios que a gente tem constantemente. Então isso são algumas qualidades e habilidades de um líder. Ele tem que enxergar isso, né? O bom líder, ele tem que saber cativar, ele tem que saber cativar os seus colaboradores para que consiga esse objetivo da empresa. Não é igual antigamente que o líder mandava, xingava e tinha que ser feito. Hoje não. Hoje você ganha a confiança do colaborador com maneiras e técnicas diferentes. Principalmente a questão do relacionamento pessoal, né? Antigamente a gente não dava tanta importância no RH dentro de uma empresa. Hoje em dia ele é fundamental para o sucesso da empresa, porque o fator mão de obra, ele é um fator de produção dentro da empresa. Então, se esse fator de produção ele não estiver bem, a empresa não vai produzir. Esse trabalho em equipe, a importância do trabalho em equipe é a coletividade de trabalho em equipe, fundamental para qualquer tarefa que seja realizada, determinada e dedicada. Ou seja, então essas pessoas, elas têm que estar motivadas. Outra coisa importante também dentro das empresas é a questão da motivação. Hoje a motivação não é mais somente um salário um pouquinho maior, né? Participação de lucro, eu vou pagar o salário mais produtividade. Não, eu tenho que também dar para o meu colaborador, eu tenho que dar, por exemplo, condições de trabalho para ele. Um ambiente que ele está trabalhando, um ambiente harmonioso, um ambiente bom, gostoso, ou não é? Não adianta talvez você tentar pagar dinheiro, né? Dar, além do salário, produtividade, mais um benefício a mais, se você não tem uma qualidade de vida boa no trabalho. Então isso é importante você também rever isso. Essa motivação, ela também é responsável pela persistência e esforço das pessoas em alcançar o objetivo da empresa, né? Há diversas definições de motivação, gente. A motivação ela envolve os motivos que impulsam o indivíduo a ter determinado comportamento, fazendo que os tenha intenção, disposição de realizar qualquer atividade, né? Ou a motivação também é o quê? Um conjunto de fatores, os quais agem entre si e determina a condição de um indivíduo. Também isso pode ser a motivação. E aí a gente tem, por exemplo, um pesquisador, né? Um pesquisador chamado Abraham Maslow. Ele trabalha o quê? Ele define os 5 níveis de necessidade do ser humano. Então, tem uma pirâmide, né? Então, a gente tem a necessidade nossas fisiológicas, as seguranças sociais, necessidade de autoestima e autorrealização. Então, ele definiu essa necessidade em cinco características. Então, se a gente pega as necessidades fisiológicas, está relacionado a quê? A ter roupa, a ter abrigo, a ter alimentação, né? A ter conforto físico. Bom, e aí também a gente tem o quê? Dentro dessas necessidades, a gente tem a necessidade de segurança, né? Por exemplo, as garantias da própria família, plano de aposentadoria, pensão, plano de saúde, isso são algumas necessidades também dentro dessa escala das 5 classificações de satisfação. Necessidades sociais, né, que a gente tem também, que é de interagir com a família, de participar de grupos, né? A necessidade de autoestima, ela também está relacionada ao que diz respeito aos desejos tanto individual
demonstrar a capacidade da sua profissional, expectativa profissional, né? E as necessidades de autorrealização, que também envolve a preocupação com autoaprovação, ou seja, desenvolvimento do trabalho mais significativo e desenvolvimento profissional. Então, esses são alguns itens que a gente está trabalhando nessa terceira aula, né? Então, se todos tiver alguma pergunta, tiver dúvida, fique à vontade. Esse foi mais um vídeo para a gente explanar um pouquinho sobre o nosso conteúdo. Abraço, até a próxima.